E no vídeo de hoje estaremos falando sobre diversas doenças, hein? Nós estaremos falando da hanseníase, também conhecida como lepra. Estaremos falando da leptospirose, a famosa doença do rato, sobre a meningite meningocócica e também sobre a peste bubônica, também conhecida como peste negra, que chegou a dizimar 50% da população do Império Romano no século XIV. Se você ficou curioso sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E hoje estaremos dando continuidade às aulas de bacterioses. Se você gostou desse tema, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje estaremos dando continuidade às aulas de bacterioses, tranquilo? Vamos lá. É o seguinte. A primeira bacteriose que nós estaremos falando, então, é a hanseníase, né? Também conhecida como lepra, né? Antigamente. Bem, o agente etiológico, então, causador desta patologia é o Mycobacterium lepre. Tá certo? Ele tem a forma de um bastão, tá certo? Formas de transmissão dessa doença, gente, ela é transmitida através do contato, né, direto com pacientes sem tratamento, com doentes sem o devido tratamento. Mas o interessante é que não são todas as pessoas que são suscetíveis à bactéria. Algumas podem pegar, outras não, tá certo? As pessoas que têm essa doença, elas eliminam os bacilos, tá certo? Através do aparelho respiratório. Então, quando a pessoa vai ali conversar, né, tossir, quando ela espirra, ela vai eliminar, então, esses bacilos. No caso, gente, os doentes que recebem o tratamento não vai ter o risco de transmissão. A partir do momento que você começa a tomar as drogas, tá? Elas vão fazer efeito no seu organismo rapidamente. Em 3 dias você não está mais eliminando o bacilo. Ou se eliminar, ele já está morto. Tranquilo? Bem, seguinte, os sintomas clássicos da hanseníase, tá certo? Sensação de formigamento. Nós temos também são chamadas de parestesias, vamos falar dessa forma resumindo, né? Então, se você tiver formigamento, fisgada, dormência, se você sentir assim como se tivesse frio aquela parte, ou quente, isso tudo se chama parestesia, tá certo? Então, as parestesias estão presentes na hanseníase, tá certo? Manchas brancas ou avermelhadas, essas daqui são clássicas, né? São aqueles tipos de mancha, gente, que você encosta, tá? Antigamente tinha até uma propaganda que passava, né, sobre a hanseníase, que mostrava uma pessoa chamando a outra na fila, batendo assim na manchinha, e a pessoa não sentia, né? Então, assim, você perde a sensibilidade nos locais onde existem essas manchas, tá certo? Lembrando, gente, ainda existe a hanseníase. Ela está presente nos municípios, tá certo? Você pode buscar aí no seu município os dados sobre a hanseníase, que você vai perceber que há um número pequeno de casos, mas existem, tá? Então, assim, ficar atento a esses sinais, aos sintomas da hanseníase. Olha só, áreas da pele que apresentam alteração de sensibilidade. Um teste interessante de você fazer é você pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma lapiseira aqui. Você pegar a pontinha dela, falar com a pessoa, fecha o olho. Aí você vem e encosta na pessoa, tá? Em algumas determinadas regiões. Esse aqui é um teste que a gente faz com os pacientes neurológicos, tá, gente? Na fisioterapia. Agora eu já estou falando da minha outra profissão, tá certo? Então, você faz o teste e você vê. Aí você fala assim, ó,
Você vai ficar com o olho fechado, eu vou fazer esse teste em você. Quando você sentir alguma coisa, você vai falar, mas não vai abrir o olho. Aí você faz o teste, por exemplo, com uma lapiseira, com a pontinha assim, e você faz também com um algodão. Você pega um algodão e passa para ver se a pessoa está com a sensibilidade preservada. Geralmente a gente utiliza um equipamento simples que se chama estesiômetro. Vamos lá. Caroços e placas em qualquer região do corpo também, ficar atento, tá? Diminuição da força muscular, certo? Eu vou explicar para vocês onde que esse bacilo vai agir, que vocês vão entender essa dificuldade aí para segurar objetos, redução da força, redução dessa sensibilidade, beleza? Vamos lá. Seguinte, gente, o tratamento. Primeira coisa, inclusive já falei anteriormente, tem cura e o tratamento é realizado por medicamentos via oral. Então a pessoa vai tomar aqueles medicamentos durante um extenso período de tempo, tá? O tratamento é gratuito, você consegue esse tratamento através dos PSFs aí do seu município, tá certo? E esse tratamento acontece uma situação que as pessoas que não têm entendimento acabam deixando de lado esse tratamento. Porque quando a pessoa começa a tomar o medicamento, vem algumas reações desagradáveis. Então aquilo que até então não havia ali aparecido no seu corpo, às vezes pode acontecer. E a pessoa pensa que está piorando e larga o tratamento. Então, gente, não larguem o tratamento. O bacilo, ele vai afetar os nervos periféricos. Então a pessoa, ela começa a perder as sensibilidades das extremidades, tá certo? Vamos lá. Olha só, gente. A prevenção disso aí, então, é a informação, né? Literalmente, você assistir esse vídeo e entender os sinais e sintomas, né? E em caso de você conhecer alguém que tem algum sinal desse, ou você estiver apresentando, procurar uma ajuda médica o mais rápido possível. Tranquilo? Outra medida aí, realização do exame dermatoneurológico. Aplicação da BCG, tá? Nas pessoas que vivem com as pessoas portadoras da doença. Até aqui tá tranquilo, gente? Agora aqui, gente, eu tenho para mostrar para vocês algumas pessoas, então, que têm aí a hanseníase. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, não é só um tipo de hanseníase. Nós temos várias formas de hanseníase, tá certo? Não vamos falar delas nessa aula, mas cada uma vai ter uma característica diferente. Você pode perceber que na esquerda nós temos alguns machucados aí nas costas. Nesse senhor do meio, a face dele está alterada. Nas outras duas imagens, nós temos duas pessoas, uma que perdeu parte das falanges, então dos dedos, né? E outra pessoa que perdeu dos pés, os dedos dos pés. Gente, por favor, você, estudante de ensino médio, você curioso, né, que chegou a ter esse vídeo, que quer conhecer mais, que quer entender para poder se prevenir, é o seguinte, gente, a hanseníase a pessoa não vai derretendo, não. Tá certo? Como a pessoa perde a sensibilidade das extremidades, essa pessoa, por exemplo, ela pode pegar numa vasilha quente, por exemplo, uma dona de casa. Ela, sem querer, encosta ali numa panela quente, mas ela não vai sentir, então ela lesou ali a ponta dos dedos. Aquilo ali ela não cuida, aquilo ali vai piorando, só se ela vê que ela vai perceber que queimou. Ela não tem sensibilidade nos dedos. Então aquilo ali, gente, vai acontecendo tantas lesões nessas extremidades que começa a acontecer uma necrose, a morte das células. Chega um momento que, se a pessoa não cuidar, infelizmente vai ter que ser amputado. Então não é que a pessoa vai derretendo, não, tá? Tira isso da cabeça. E que vai perdendo pedaço, não. Pedaço da orelha, né? Das falanges e assim por diante. Existem hoje várias pessoas sequeladas da época em que não havia tratamento, tá? Não precisa de ter medo dessas pessoas.
Muito pelo contrário, trate-as com carinho, que elas já passaram por situações bem complicadas na vida delas. Antigamente, os Hansenianos eram pessoas excluídas da sociedade. Quando eles chegavam numa cidade, aí antigamente os pais da gente, nossos pais, né, falavam assim: ó, não encosta neles não, tá? Eles são morféticos, já ouviram esse termo? Então, os morféticos, os leprosos estão na cidade. Então, depois que veio então as drogas para esse tratamento. Então, gente, sejam, né, caridosos com essas pessoas, tá? Hoje em dia eles já vivem em determinados locais, tá certo? Aqui em Minas tem o local onde vários vivem, e eu vou contar para vocês, gosto muito deles. Já toquei violão com alguns lá, ó, cantamos e tal, muito legal, tá? Então trate-os com respeito. Leptospirose, a famosa doença do rato. Gente, olha só. Como está falando aí, né? O rato de esgoto é o principal responsável e ele está presente aqui nas cidades, né? Então, como ele está muito próximo dos seres humanos, então acontece em vários casos. Olha só, a bactéria vai se multiplicar nos rins desses animais. Eles não têm danos nenhum, mas essas bactérias são eliminadas com a urina. Por isso que quando dá uma enchente, geralmente as pessoas falam assim, ó, cuidado, né, com a doença do rato, leptospirose. Porque a urina desses animais vão conter, então, essas bactérias e elas podem ser transmitidas para você. O agente etiológico é o Leptospira interrogans, tá? Forma de transmissão, então, água e alimento contaminados, né? Olha aí, pela urina de ratos ou de cães também pode estar presente, tá certo? Sintomas: calafrios, febre alta, acima ali de 38 graus, né? E meio, por aí para cima, tá? Dores articulares, a famosa artralgia, lesões nos rins, tá certo? Icterícia, gente. Não sei se você lembra aí das aulas que eu falei de virose e tal. A icterícia é quando a pessoa fica com a pele amarelada, até os olhos, né? O branco dos olhos, a esclera, fica amarelada. Então a pessoa fica amarelinha. Isso é icterícia. E anemia, então a pessoa vai ter fraqueza. Nós temos aí alguns tipos de anemia, né? A anemia, então, ela vai afetar ali o transporte, então, dos gases, né? Na nossa corrente sanguínea. Até aqui tá de boa? Vamos lá. Tratamento antibióticos. Olha quem aí? Penicilina. Nas próximas aulas eu vou estar contando a história dos antibióticos para vocês, hein? O primeiro antibiótico utilizado em larga escala, gente, aí nos seres humanos foi esse carinha aí, a penicilina. Vamos lá. Seguinte, gente, prevenção, educação sanitária, realizar vistoria de bueiros, redes de esgoto, né? Isso aí tem as empresas responsáveis por isso, né? Agora, não jogar lixo na rua para não acontecer entupimento, porque quando chover vai ocorrer inundações, não é verdade? E quando você entrar em contato com regiões inundadas ou com lama, usar proteção, literalmente o EPI, né? Um equipamento de proteção individual, botas de borracha e luvas. Tranquilo? Olha aí, um senhor passando aí por um esgoto e olha aí uma inundação. Então, muito perigoso, tá certo? Meningite meningocócica. Gente, a meningite ela é muito perigosa. Meningite, gente, é uma inflamação das membranas que vão recobrir o nosso sistema nervoso central. Então, nós temos a membrana, que é a mais grossa, que é a dura mater. No meio dela eu tenho a aracnoide, que é muito vascularizada, então chamada de aracnoide por causa desse aspecto como se fosse uma teia de aranha, tá? E nós temos a pia mater, que ela é ali literalmente junto com o cérebro, intimamente ligada ao cérebro, tá? Então, acontece a inflamação dessas meninges, por isso meningite. It, gente, esse sufixo aí, significa o quê? Uma inflamação. Tranquilo? Vamos lá, meningocócica, então por cocos, bactérias, tá certo? Então é uma meningite causada por bactérias, pelos cocos. Os cocos, como nós falamos nas aulas anteriores,
Se você não assistiu a aula de morfologia, características gerais, então, das bactérias, vou estar deixando aqui o link. Combinado? Vamos lá. Seguinte, agente etiológico, então, Neisseria meningitidis, tá certo? Forma de transmissão, pelo ar e saliva contaminados com a bactéria. Então, gente, você não utilizar, né, ali coisas pessoais das pessoas, né? Nem ficar ali compartilhando, tá? Por exemplo, copo, muito perigoso, tá? Sintoma, diarreia grave e vômito. Nós sabemos que com a diarreia a gente já perde muita água do organismo. Agora imagina, o vômito você perde, ó, muito mais. Então a pessoa vai ter, assim, uma desidratação bem intensa. Convulsões, tá certo? Entra ali em pane o sistema nervoso central. Hemorragias internas. Hipotensão, gente. Hipotensão é quando a pressão abaixa. Nós consideramos uma pessoa como hipotensa quando a máxima dela, ali a PA dela, a sistólica, está de 9 para baixo. Beleza? E a mínima ali de 5 para baixo, 6 para baixo, a gente já considera. Choque, pode acontecer então um choque, né, por causa dessa perda de sangue aí, olha aí, hemorragia, né? Choque hipovolêmico, né, pela perda do sangue, pouco sangue circulando e, consequentemente, a morte. Uma das características, gente, da meningite, assim, que você pode detectar assim facilmente, geralmente a pessoa que tem a meningite, ela fica com rigidez na nuca e tem vômito em jato. É como se você abrisse ali uma mangueira, né? Abrisse a torneira ali, uma mangueira e aquele jato d'água. Então a pessoa vomita daquela forma, como um jato, tá certo? Tratamento antibióticos, ó, na veia, intravenoso. Profilaxia, vacinação. Tem ainda muita gente que fica na dúvida de se vacina ou não vacina. Gente, vacina vai ajudar o seu corpo a produzir anticorpos e ter uma memória. Então, é para o seu bem, vacine. Se tiver qualquer vacina no seu posto de saúde disponível, vai lá e vacina. Pega o seu cartão de vacinação, leva no posto de saúde, vê se tem algum atrasado, faz todas as vacinas. Previna-se. Olha que doenças terríveis que a gente está falando. Beleza? Então, gente, essa imagem mostra literalmente uma cabeça aberta. Foi retirada, então, uma parte do crânio, tá? Essa parte que vocês estão vendo ali caída é a pele, tá? E a pessoa está segurando com essa pinça aí, ela está segurando a dura mater, que é a membrana mais externa, a meninge mais externa, que protege aí o seu sistema nervoso central, tá certo? E ela é muito dura, ela parece uma touca de nadador. Eu faço essa comparação para os meus alunos. Então, onde você está vendo ali aqueles vasinhos, aquilo ali é aracnoide. Perceba que tem um aspecto amarelado lá no cérebro, ou seja, a inflamação, a meningite. Tranquilo até aqui? Olha, se vocês tiverem dúvidas, gente, deixa aí nos comentários. Vou estar respondendo todos vocês, tá certo? Peste bubônica, gente, é muito interessante a história dessa doença, né? No século XIV, essa doença era chamada de peste negra, pelas características dela, né? E ela chegou a dizimar aí aproximadamente 50% do Império Romano. Foi morto, não eram assim, eram guerreiros, né? E não eram tão mortos os combatentes de guerra, mas aí chega uma doença e mata 50% da população. Olha só, gente, não importa o que você é, se uma doença acontecer, bye bye. Vamos lá, então previna-se. Vamos entender então, gente, a peste bubônica. O agente etiológico é a Yersinia pestis, ou conhecida também como bacilo de Yersin. Beleza? Forma de transmissão, gente, olha aí. Pulga do rato. Então, é claro que se é a pulga do rato, o que é que nós temos que fazer para prevenir? Nós vamos falar. É o seguinte, ela pode se manifestar de duas formas,
tá? Uma das formas foi a que deu o nome para essa doença, bubônica, tá? Presta atenção. A forma bubônica, ela caracteriza-se por tumefações ganglionares, um aumento ali dos gânglios. Os gânglios, gente, estão no sistema linfático, né? São responsáveis, então, e ajudam na defesa. A linfa, ela passa pelos ductos linfáticos e passa, então, pelos gânglios linfáticos, tá certo? Então, nessas regiões, aparecem os famosos bubões, né? Que são essas tumefações, geralmente localizadas na virilha. Você já machucou, por exemplo, no futebol ou no vôlei as meninas, né, em algum jogo, ou também no futebol as meninas, né, o que tem? Você alguma vez já machucou o pé, por exemplo, e deu um inchaço incômodo na região da virilha? Fica assim dolorido, você aperta, tem aquele pequeno inchaço dolorido, aquilo é a íngua. Ela vai ocorrer também justamente nesses gânglios linfáticos. Então, esses bubões geralmente aconteciam nessas regiões também, que é onde estão os gânglios. Nós temos gânglios em várias regiões do corpo, mas nós vamos estar falando disso quando eu fizer a aula sobre o sistema linfático, combinado? E a outra forma, gente, essa outra forma, ela é pior do que a bubônica. É mesmo, é? É a forma pneumônica, ou seja, afeta o sistema respiratório. Ela tem sinais característicos típicos de pneumonia e na maioria das vezes é fatal. Então essa forma aí dizimou muita gente aí nos séculos aí anteriores ao nosso, tá? Vamos lá. Bem, sintomas então, na forma bubônica você tem febre alta, calafrio, cefaleia, dor de cabeça, dores generalizadas no corpo, falta de apetite, náusea, vômito, confusão mental, olhos avermelhados. Gente, tá bom ou quer mais? Pulso rápido e irregular, tá certo? Então, frequência bem aumentada, pressão arterial baixa, então hipotensão, prostração, aquela pessoa que não quer nada com nada, mal-estar geral. Após 2 ou 3 dias é que vão aparecer os bubões. Beleza? Vamos lá. Sintomas da pneumônica, gente. Praticamente os mesmos sintomas, então, aí da pneumonia. Dor no tórax, respiração curta e rápida, né? Aquela respiração de cachorrinho, né? Dispneia, tá certo? Cianose, expectoração sanguinolenta, vai tossir, sai sangue. Delírios, tá? Coma e o estágio final, a morte. Olha como é perigoso. Bem, pessoal, então o tratamento, né? São os antibióticos e a profilaxia e a vacinação. Mas como nós vimos que essa doença é transmitida pela pulga do rato, então a eliminação também dos ratos vai fazer parte da prevenção. Tranquilo? Bem, se você gostou dessa aula, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você estar recebendo toda semana as aulas de biologia e ciências. Combinado? Vou dar continuidade às aulas de bacterioses, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!